Olá, pessoal. Vamos lá, vamos continuar nosso trabalho. A gente são várias aulas ainda ligadas a essa questão da vida conectada, do ambiente conectado em relação às mídias digitais. Essa aula aqui é bem bacaninha, que a gente vai ver um pouquinho dos erros que nós temos cometido nas produções de conteúdo nas mídias digitais, mas a princípio por uma questão mais cultural. Mas obviamente que mais à frente na faculdade também você vai ter aulas específicas de produção de conteúdo nas mídias digitais, mas aí um pouco mais ligado já à questão da publicidade e jornalismo. Mas eu acho que, como nossa disciplina é uma disciplina já mais para a gente entender o contexto das mídias digitais, não exatamente a técnica das mídias digitais, a gente então caminha por esse lado, né, de oferecer um conteúdo um pouco mais específico, ligado a essa questão mais cultural. Eu acho que a gente tem, na nossa caminhada aqui nessa disciplina, apesar das aulas não presenciais, a gente tem conseguido dar conta de uma dimensão importante das mídias digitais, né? Especialmente nessa questão, no aspecto mais cultural, a influência dessas mídias na nossa vida, o que tem sido feito delas, né? Pelas pessoas. E hoje a gente entra numa aula que justamente faz esse questionamento, né? A gente entra primeiro nesse questionamento de que é o seguinte, vamos já partir aqui primeiro, que é o seguinte, a humanidade chegaria onde está sem a internet, né? Ou seja, a gente conseguiria dar conta de ser o que nós somos hoje sem o aparato digital. Porque é o seguinte, mesmo sem a internet, as redes, os tablets, os smartphones, a humanidade chegou onde ela está, né? E, enfim, ao mesmo tempo também ações de mérito, crimes que existiam antes, por exemplo, continuam a existir, né? Então, atualmente a gente realiza as mesmas atividades, mas hoje, obviamente, com o auxílio das mídias digitais. Então, assim, o que mudou exatamente, né, nesse cenário? A gente tem um pesquisador e um crítico cultural norte-americano chamado Lee Siegel, que ele aponta que sim, a humanidade chegaria onde ela está sem a internet. Mas, obviamente, que a internet e todas essas mídias encontraram a humanidade num momento muito difícil. E os homens e mulheres conseguiram, na verdade, uma sobrevida a partir das potencialidades do mundo digital. O Siegel tem como alvo, na verdade, os estudos dele, não as tecnologias e a mídia em si, mas um pouco da euforia de alguns teóricos em relação ao potencial dos equipamentos digitais. Eu acho que também é algo que eu compartilho muito com o Siegel, no sentido de que não é possível pensar a internet sem estabelecer uma relação com o significado cultural dela na vida cotidiana. A tecnologia interessa porque ela está ligada às práticas e às ações das pessoas. Ou seja, a internet só é o que ela é, só é o que ela tem de potencial, porque as pessoas é que atuam na internet e fazem a internet acontecer. As pessoas é que criam os conteúdos das mídias digitais, né? Então, assim, entender como essas tecnologias se relacionam com o dia a dia das pessoas, aí sim eu acho que é muito mais interessante. A gente vai, então, nessa caminhada das mídias digitais, tentando ser um bom comunicador e ser um profissional cada vez mais completo, a gente precisa compreender a internet e as mídias digitais a partir de um enquadramento nas condições atuais da sociedade, como as pessoas estão usando. Cara, como que você vai produzir conteúdo jornalístico ou publicitário nas mídias digitais sem entender como as pessoas estão usando essas mídias digitais, né? Então, quer dizer, tudo tá muito, tudo foi muito amplificado com a chegada das mídias digitais, com a chegada da internet, mas ao mesmo tempo isso só aconteceu porque é o ser humano que está atrás disso daí. Então a gente precisa às vezes parar de ficar endeusando ou colocando em cima de um pedestal a internet ou as mídias digitais, porque elas sozinhas não fariam nada, né? Então a gente começa a entender um pouquinho o nosso princípio em cima disso. Vamos pensar o seguinte: o que eu estou querendo dizer é que, e o Siegel também fala, né, agora há pouco, que a tecnologia interessa porque está ligada às práticas e ações das pessoas, e, na verdade,
a gente chegaria até aqui sem internet, mas a gente chegou e a internet apareceu, a gente conseguiu usar bem. Agora, a internet se encaixou muito bem numa situação que nos favoreceu, né? Eu diria o seguinte: o individualismo contemporâneo, a velocidade das relações pessoais e também a flexibilidade dos vínculos, que, por exemplo, não há nenhum relacionamento destinado a princípio para durar para sempre, né? A gente tem flexibilidade para vínculo, mas isso não significa que com internet ou sem internet. Eles se mostraram, na verdade, esses 3 pontos aqui, ó: o individualismo que a gente tem hoje em dia, a velocidade nas relações, em que a gente se conecta com várias pessoas ao mesmo tempo, até mesmo por questões de mobilidade, né? E não necessariamente por questões de internet só. E também a flexibilidade dos vínculos, eles se mostraram condições muito ideais para que a comunicação digital, as mídias digitais, estabelecessem assim um campo de aconchego muito grande para o ser humano, né? Em outras palavras, num mundo muito confuso, muito fragmentado e muito desconectado, o que a internet fez? Ela providenciou formas muito diversas de conexão e sociabilidade. E a gente amou isso, né? A gente adorou essa situação. E aí a vida social online, ela existe, mesmo que de uma forma paradoxal, ou seja, de uma forma contrária, com 2 contrários, quando o indivíduo está sozinho diante da tela, né? A gente se acha social, mesmo estando sozinho. A conexão com os outros acontece no acesso a páginas, a aplicativos diversos, né? Tendo experiências também fragmentadas, né? Então é uma situação que a gente está encarando isso. Essa vida social online, aqui, ó, a vida social online, essa conexão com o outro, acontece no acesso às páginas, aplicativos diversos, tendo experiências fragmentadas e desconexas, porque nós somos fragmentados e desconexos hoje em dia, né? Então, esse quadro potencializado pela internet, na verdade, reflete muitas condições do que a gente tinha na nossa vida offline, né? Não foram criados exatamente para a tecnologia, mas a tecnologia, a arquitetura da rede colaborou com essa fragmentação, né? E a gente hoje tem vivido socialmente online de uma maneira muito mais intensa. Um detalhe importante que a gente percebe nessa nova vida que estamos tendo diante das mídias digitais é que a gente mudou um pouquinho o nosso princípio de cultura, entre cultura popular para uma cultura da popularidade. E aí o Lee Siegel faz uma colocação que eu acho bem interessante com relação a isso, né? E ele vai entender também que ele faz um jogo de palavras, na verdade. Ele identifica uma passagem da cultura popular para a cultura da popularidade, né? A lógica da popularidade na internet, ela é meio autorreferente. Por exemplo, algo se torna popular porque ele é popular. E quanto mais visto, ouvido, espalhado, mais ele será conhecido. E, portanto, mais visto, ouvido, espalhado por outras pessoas. E aí um sintoma disso são os reality shows, né? A gente vê isso nos reality shows, nos quais tem os amadores de alguma área, né? De músicos a cozinheiros, por exemplo. Agora a gente está cheio desses realities que estão disputando prêmio com base nos talentos dele, mas são avaliados por algumas outros profissionais. Mas assim, o respaldo todo é do público. Então, o que a gente sai da chamada cultura popular, né? A gente sai da chamada cultura popular, que é aquela cultura mais raiz do povo mesmo, e passa a disputar uma cultura de quem tem mais popularidade, né? Então, isso é um reflexo importante das mídias digitais na nossa vida hoje. E quando eu falo para vocês que a gente precisa entender essa dimensão, é que o nosso consumidor futuro, aquela pessoa para a qual você vai produzir conteúdo, seja jornalístico ou publicitário, ela está vivendo nisso, né? Ela não está vivendo numa cultura popular, ela está vivendo numa cultura da popularidade e que para ela faz muita diferença. Isso não escapa, gente, dos olhos das corporações, né? Especialmente das corporações de mídia que investem cada vez mais nisso. Obviamente, né? Cada vez mais surgem novos realities, novas novelas da vida real, né? Assim, a gente fica em cima disso. E também os chamados, em toda aquela arquitetura que nós criamos para sermos cada vez mais populares,
né, na internet. Então não estamos trazendo o que é raiz, nem aquilo que é autêntico da gente. Nós estamos trazendo normalmente muito mais assim essa necessidade de ser popular. Essa produção online que a gente tem feito, ao mesmo tempo que a gente também temos produzido, a gente está transformando a internet num grande meio de comunicação. Isso é um outro ponto importante que o Lee Siegel coloca. E a internet passou a ser o primeiro grande veículo de comunicação de massa, mas não só, não um meio de comunicação de massa como era a TV e o rádio e os jornais antigamente. Né? Ao permitir que qualquer pessoa, provida de um equipamento relativamente simples e barato, como câmeras, gravadores de áudio, um celular barato qualquer, crie e publique seu próprio conteúdo, e levando em conta que isso é feito por milhões de pessoas todo dia, pela primeira vez a gente chega numa produção em massa com um grau de difusão muito grande. Né? E assim, a gente tem visto isso acontecer ao mesmo tempo em que as corporações de mídia também tentam fazer suas produções, mas ao mesmo tempo que elas produzem, nós também produzimos, né? Nós que não somos as corporações de mídia, também produzimos e estamos realizando essas produções, estamos criando essa cultura digital dentro desse ambiente. Aí vem uma pergunta: nós estamos usando bem essas mídias digitais? Estamos produzindo conteúdos que são realmente importantes para a nossa vida? Né? Esses conteúdos que nós estamos, na verdade, executando por aparelhos que temos à nossa disposição, podem ser celulares, pode ser qualquer coisa. A gente está usando bem isso? Né? A gente tem chegado a uma situação de contento? Bom, o Lee Siegel coloca 3 aspectos presentes nas produções midiáticas digitais que a gente precisa rever. E aí que vem o grande lance dessa aula hoje, que isso nós vamos, e eu vou dizer para você, eu também me enquadro, você vai se enquadrar nisso, nós todos estamos enquadrados nisso, mas principalmente, volto a dizer, gente, sempre traçando um paralelo com a nossa vida profissional. O nosso futuro consumidor, o nosso futuro público, para aquela pessoa que nós vamos produzir jornalisticamente ou de forma publicitária, esses caras, esse público, eles estão realizando isso que nós estamos estudando agora, e é importante que eu saiba como que ele age dentro da rede. 3 aspectos presentes nas produções midiáticas que eles fazem hoje, que nós também fazemos, que precisam ser revistas e que a gente precisa entender. Em primeiro lugar, o fato de que qualquer um pode se expressar na rede, gravar os próprios vídeos, versões de músicas favoritas e tudo mais. Olha só, não significa uma explosão de criatividade, gente. Vamos concordar com isso? Autoexpressão, segundo o Siegel, não é o mesmo que imaginação e muito menos que criação artística, gente. A isso a gente junta um fator bem mais simples. Nem todo mundo tem algo interessante a dizer e você pode lembrar, ou ver, ou perceber, ou entender isso, ou até mesmo se reconhecer nessa situação do quantas vezes a gente vê postagens sem o menor grau de interesse, sem o menor grau de significado, pessoas que estão assim, você faz você faz uma rolagem de Facebook, uma rolagem de Instagram, uma rolagem em redes sociais bem mais simples, como por exemplo o TikTok hoje, né, cara? O TikTok hoje, para mim, talvez seja o maior exemplo dessa autoexpressão, né? Vídeos que não significam absolutamente nada, servem apenas para a gente dar uma risada aqui e ali. Eu uso TikTok, tenho lá minha conta no TikTok, mas eu fico realmente impressionado com essa quantidade de autoexpressão que não significa absolutamente nada. E a gente tem que entender que se autoexpressar na rede não é o mesmo que ter uma boa imaginação. Então, se você tem um pouquinho de autocrítica, começa a pensar nisso, né? Nem todo mundo tem algo interessante a dizer, e quando você não tem, cara, não diga. Né? Outro dia eu tava com o Twitter aberto, lendo várias postagens e tal, e eu falei assim, nossa, acho que eu preciso postar alguma coisa. Daí eu fiquei aqui, cavucando na minha cabeça, cavucando. Falei assim, o que eu vou falar, que eu vou falar. De repente eu falei assim, não tem nada para falar. Então deixa quieto. Passou. Né? Foi para frente. Agora, nem todo mundo tem esse discernimento, né? Aí a pessoa entra lá, fala uma porcaria qualquer e pronto. Mas não serve nem para ir para frente a coisa.
tão idiota que ninguém nem presta atenção, né? Um segundo que a gente tem que rever: divulgação constante de produções pessoais para ser visto e para ser consumido, né, gente? Vamos lá? A divulgação constante dessas produções pessoais na internet segue uma certa lógica de consumo, né? Quem faz e coloca uma foto, um vídeo, num blog ou numa rede social, o que ele espera, gente? Espera basicamente ser o quê? Espera basicamente ser visto. Mas ainda, ele não espera só ser visto. Ele espera ser apreciado, ele espera ser divulgado e ele espera ser bem visto, né? E de alguma maneira, ele espera o quê? Ser consumido de acordo com uma lógica de produção que obviamente está mobilizando milhões de pessoas ao mesmo tempo no planeta inteiro. Então, por conta disso, são pensados em termos estratégicos que tipo de post atrai mais comentários positivos, que tipo de foto de família provoca mais reações, assim por diante, num sistema no qual a vida em si é uma mercadoria muito mais ligada a uma questão de rentabilidade do que efetivamente cultural. Então, assim, a gente tem colocado produções pessoais que realmente refletem a nossa vida em si, ou que efetivamente mostram na nossa cultura, ou a gente tem copiado muito, ou a gente tem tentado somente ser visto de alguma forma para a gente conseguir um pouco mais de popularidade, como a gente viu agora há pouco na cultura da popularidade. A gente tem feito como isso, né? Qual que é a nossa percepção? Como que isso tem acontecido para você, né? Eu tenho regularmente, eu tenho vários perfis, eu tenho muitas conexões em redes sociais e eu tenho ficado sempre muito atento com relação a isso, sabe? Muitas vezes há uma demanda, assim, não é que há uma demanda, mas há uma falsa impressão de que a gente tem que divulgar constantemente as produções, porque a gente tem que chegar nas pessoas, mas a gente se esquece muito que há um algoritmo ali, né, que separa as nossas produções, que divide nossos públicos, nossas audiências, e que não necessariamente publicar 3 vezes por dia significa chegar para 5.000 pessoas que são meus amigos naquela rede social. Eu tenho que ter um pouco mais de inteligência para fazer isso, né? Essa divulgação constante de produções vale também muito para as empresas, né? Eu tenho visto muito, tenho estudado bastante a questão da produção de conteúdo nas redes sociais das empresas, e vocês vão ter aulas muito específicas disso lá em comunicação empresarial, cara, que assim são produções que acabam assustando demais a gente, né? No sentido específico de dizer que, obviamente, não tem muito a dizer ali, a não ser você tentar entrar numa lógica de consumo, né? Então, assim, há muita cópia, há muita forçação de barra e a gente precisa entender que isso não pode acontecer mais. A gente tem que começar a ter um pouco mais de percepção disso, né? Terceiro aspecto, que é a questão da falta de habilidade profissional para criar conteúdos. Cara, muitas vezes as pessoas tentam ser profissionais na produção de conteúdo, mas não conseguem porque simplesmente falta a eles a competência, falta a habilidade profissional, né? A produção de conteúdo pelos usuários nessas mídias digitais, elas esbarram nessa ordem técnica. A especialidade, a competência de quem escreve é sempre algo passível de dúvida, né? Porque assim, quem está escrevendo isso tem habilidade para isso? Ela está só copiando, né? Ela só buscou essa ideia de outro lugar? Ela transformou uma ideia original em sua, né? Nesse sentido, eu lembro muito bem também de um termo que surgiu recentemente na nossa profissão, especialmente no jornalismo, que é o chamado jornalismo cidadão, que é quando alguém sem informação específica posta informações sobre um fato. É... Cara, é tão esquisito isso, porque assim, tudo bem, o fato dele reportar algo não faz dele um jornalista, né? Porque um jornalista exige muito mais formação do que simplesmente ele enxergar alguma coisa, produzir uma foto e escrever que ele viu, descrever a cena. Porque nem em quase 100% das vezes a gente não tem sequer a descrição da cena. A gente só tem, na verdade, desculpa, a gente só tem a descrição da cena, a gente não tem a apuração da cena. Então é a mesma coisa que a gente falar assim, ó, você já ouviu falar de médico cidadão? Eu acho muito pouco provável que alguém aceite deitar numa mesa de cirurgia sabendo que a pessoa
que está ali do seu lado fala assim para você, não, ó, eu vou fazer essa cirurgia em você, mas deixa eu procurar aqui no Google como que a gente faz, né? Dificilmente você aceitaria isso, mas você aceita quando as pessoas colocam fake news, né? Então, assim, a gente tem que entender que isso é um tipo de postagem, um tipo de conteúdo que está sendo produzido na rede, que a gente tem que avaliar bem, cara, nós estamos consumindo isso como, né? De que maneira a gente está conseguindo consumir isso e como que nós temos, o que nós temos que fazer para mudar também essa perspectiva, né? E aí a gente chega numa reflexão importante para a gente finalizar, né? O que o Lewis Siegel coloca é que tudo bem, a humanidade chegou aqui e ela chegou até onde está, mesmo sem o aparato digital, mas o aparato digital veio e se encaixou como uma luva em tudo aquilo que nós estávamos passando. Temos vivido mesmo de forma fragmentar, individualista, né? De forma muito não fora de uma comunidade, mas tudo bem, isso é um processo com flexibilidade de vínculos, mas tudo bem. Só que as mídias digitais se encaixaram bem nisso. Tá ótimo, então tudo bem. Eles conseguiram, a mídia digital conseguiu ser um instrumento importante para o ser humano, para a humanidade. Agora, o que nós estamos fazendo com isso? Será que a gente conseguiu melhorar? Será que passados aí, desde 1994, 1995, né, em que a internet comercial surgiu, passados mais aí dos seus 25 anos, estamos entrando aí né, na reta dos 30 anos de internet, a gente conseguiu melhorar? Quer dizer, a humanidade chegou até os anos 90 sem internet, ela poderia ter continuado sem, mas não é possível pensar o mundo hoje sem o aparato digital. E a questão é se nós vamos conseguir superar o uso inocente que nós fazemos dela. E se vamos também conseguir evoluir, gente, né? Misturada no cotidiano, a atuação das mídias sociais pode parecer muito despercebida, né? Mas se a gente trouxer isso para o campo empresarial, por exemplo, a gente tem que começar a perceber que nós não podemos continuar continuar cometendo os mesmos erros que a gente cometia, né? Então é importante esse tipo de reflexão, porque assim, estamos usando muito mal as redes, né, as mídias digitais, mas nós precisamos evoluir. Eu acho que do ponto de vista da novidade, do acolhimento, que ela encontrou a gente num momento difícil e tal, e a gente se reconheceu, foi ótimo, a gente participou, beleza. Mas a partir de agora a gente tem que começar a evoluir. E isso está muito mais, muito mais uma responsabilidade dos futuros profissionais, em especial vocês que estão trabalhando que vão trabalhar com publicidade, jornalismo, ou seja, na comunicação, do que do cidadão comum. A gente precisa refletir mais sobre isso, a gente precisa entender ainda mais em que momento nós estamos sendo melhores cidadãos ou não com as mídias digitais. Beleza, gente? Olha só, grande abraço para vocês. Essa aula é uma aula reflexiva para a gente poder entender o que nós estamos fazendo com as mídias digitais hoje em dia nessa vida conectada. Beleza? Até a próxima aula. Grande abraço para você.